A Magnitsky já está pronta, porque sabe quem também vai ter, mas de um jeito diferente, que o governo americano já deixou tudo pronto. Acompanha aí comigo. Doutor Fábio, a deputada Carla Zambelli prestou o depoimento dela à Comissão de Constituição e Justiça e disse que lá na Itália eles acharam estranho que o processo fosse aberto e fosse julgado pela mesma pessoa. Nós estamos falando, claro, do ministro Alexandre de Moraes. Houve de fato essa situação? Como é que isso aconteceu? Houve essa situação, sim, na audiência. A primeira audiência ela foi uma audiência que ela explicou o motivo da prisão dela, né? Foram 3 audiências ali de custódia. Então ela explicou como tudo aconteceu, o motivo que tudo aconteceu, e eles realmente ficaram, assim, no começo acharam brincadeira, porque é uma coisa realmente que nós não vemos isso aqui nos países europeus, ou muito menos nos Estados Unidos, quando você fala que um juiz, né, sancionado até pela lei Magnitsky, mas um juiz que ele é o relator, ele é a própria vítima, ele consegue ser o juiz da execução penal. Então, isso tudo foi demonstrado ali na audiência e os juízes ficaram, obviamente, bem pensativos sobre se isso era verdade. E agora, com as vindas aqui, com a vinda, na verdade, dos senadores aqui para a Itália, nós pudemos expressar um pouco mais e mostrar o contexto do que o Brasil está vivendo com uma possível perseguição ali aos líderes de direita, né? O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar uma decisão sobre o caso de Eduardo Bolsonaro, que, vamos lembrar, foi denunciado há uma semana pela Procuradoria-Geral da República por coação à justiça. Tanto ele quanto o Paulo Figueiredo, blogueiro que mora nos Estados Unidos, uma dupla que patrocina ataques contra o Brasil, inclusive apoia o tarifaço de Donald Trump contra o nosso país. São vários pontos dessa decisão. Vamos então juntos aqui, que a gente separou 2 pontos que são muito claros. O primeiro, em qualquer denúncia, a gente tem que ter a notificação do denunciado. E aí, Eduardo Bolsonaro está oferecendo dificuldade, segundo a decisão do ministro Moraes, para ter essa notificação feita. Porque assim que a notificação é feita, começa a contar o prazo para a defesa apresentar a sua manifestação. Enquanto ela não é feita, essa notificação, o prazo não corre. O que o ministro está dizendo? O seguinte, olha, não resta dúvidas de que o denunciado, nesse caso Eduardo Bolsonaro, mesmo mantendo o seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do artigo 4º da lei que ele cita de 1990, sua citação por edital. Tem mais que isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou cooperação internacional. O que isso quer dizer? Mais medidas para que o Eduardo Bolsonaro, além de, por esse edital, consiga ser notificado. Basicamente, a residência de Eduardo Bolsonaro é Brasília, só que ele está nos Estados Unidos desde fevereiro ou março. E lá está tendo essa dificuldade de notificação, que eu já expliquei. Não tem notificação, o caso não anda. E aí tem essa medida contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o ministro Moraes, na página 6, na última página, vou pedir para a gente plugar, pede para separar as condutas dos dois, porque os dois foram denunciados, ele pede ali a separação da denúncia, né? O Paulo Figueiredo, ele tem residência fixa nos Estados Unidos, então não tem esse problema de notificação, e o Eduardo Bolsonaro está lá, mas está com essa dificuldade, né? Segundo o próprio ministro, que é feita por vontade de Eduardo Bolsonaro, que acaba travando tudo aqui. E aí, na decisão, ele fala o seguinte, que expressamente o próprio Eduardo Bolsonaro já sabe que foi denunciado e que as autoridades estão tentando alcançá-lo. Mas, segundo o ministro Moraes, nesse caso, ele preferiu postar do que receber a notificação. Aí ele fala o seguinte aqui, ó, gente. Bom, diante do exposto, ele apresenta a defesa prévia, né? Ele determina o prazo de 15 dias para a defesa prévia, notifica o Eduardo Bolsonaro. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não.
só a anistia no texto base, sim. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da Magnitsky aos 3 filhos de Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela, os 3 sócios do Instituto Lex, com 25% cada, e também no Barsi de Moraes Advogados foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para escalonamento das retaliações. Que os filhos sejam aí os próximos, talvez, na mira aí da Magnitsky? Eu acho que é possível, sim, os filhos serem alvo, e não é perseguição, como o Alexandre de Moraes, aliás, promoveu em relação a alguns de seus alvos, né? Ele foi atrás da filha do Oswaldo Eustáquio, ele foi atrás da mulher do Eduardo Bolsonaro, ele ameaçou a filha e os pais do Mauro Cid. Todos nós vimos aquela imagem de verdadeira tortura, né? Segundo diria o próprio Gilmar Mendes há um tempo atrás, se fosse a Lava Jato. Então, o Alexandre de Moraes, sim, perseguiu família para atingir seus alvos. Mas não é disso que se trata nesse caso. É muito simples, né? O espírito da lei da Magnitsky é a asfixia financeira do sancionado. O sancionado é o Alexandre de Moraes, ninguém discute isso. Só que ele tem um escritório de advocacia que, com uma baita promiscuidade, que aliás coloca no seu site abertamente que a especialidade é em tribunais superiores. Como assim, né? É um advogado que filtra, que quer mais causas que vão parar no STF em vez de causas da primeira instância ou segunda instância. Então, é evidente que o escritório da Viviane Barsi de Moraes e dos seus filhos, ele tem aí uma espécie de mecanismo de simbiose com a própria presença do pai e do marido no STF. Então, veja, é por isso que foram atrás do Instituto Lex. Agora mesmo temos a notícia de que a Viviane Barsi abriu um novo CNPJ. Se o intuito for burlar a Magnitsky, que tem como alvo, repito, o marido, Alexandre de Moraes, mas que ela e o escritório e o instituto foram também sancionados de forma secundária porque estavam servindo de alguma forma para o Alexandre de Moraes burlar a sanção, não vai adiantar abrir novo CNPJ. A imprensa, quando a esposa foi sancionada, né, de forma secundária, por servir como o verdadeiro cofre da família, né, é o escritório dela que recebe o grosso do dinheiro a ponto de poder comprar uma mansão de 12 milhões de reais, né, gastar 16 milhões em imóveis em um ano, não é com salário de servidor público que o Alexandre de Moraes faz isso, ou usa o relógio que ele usa. Então, não obstante ter respaldo na concepção da lei Magnitsky, a imprensa brasileira achou um absurdo, ficou escandalizada quando ela foi sancionada. Imagina qual vai ser a reação se confirmar que os filhos do casal também vão sofrer a sanção secundária, porque estão atuando de alguma forma para que o dinheiro volte a irrigar os cofres da família e, com isso, burlar o intuito da lei Magnitsky, né? Então, vai pegar quem tiver que pegar. O que vou contar para vocês hoje faz parte da história da minha família. A história sempre avisa antes de uma tragédia. Nos anos 30, a liberdade na Europa não caiu de repente. Ela foi corroída pelo medo, pelo silêncio e pela conveniência. Foi assim que Hitler e Mussolini chegaram ao poder, prometendo ordem, explorando ressentimentos e se aproveitando de elites que acharam mais seguro se calar. A história mostra quando a sociedade se rende ao medo. A democracia morre em silêncio. O veneno começou devagar, o ódio virou combustível político, o medo usado para justificar os abusos, a mentira passou a valer mais que os fatos. E pouco a pouco, os limites foram sendo quebrados, e assim abriram caminhos para regimes totalitários. Aos poucos, aumentava a brutalidade contra adversários políticos, a censura à imprensa e até mesmo a violência de Estado passaram a ser vistas como um preço justo pela ordem. E esse mesmo discurso ecoa hoje no Brasil. Quando o poder se vale de medo, as instituições deixam de proteger a liberdade e passam a proteger quem governa, e a sociedade cansada e assustada aceita a troca da liberdade pela falsa sensação de segurança. Mas a história mostra a promessa de ordem sempre termina igual. Na Alemanha nazista e na Itália fascista, o ódio foi normalizado, a censura virou lei e a violência do Estado passou a ser chamada de justiça. E o resultado? Democracias destruídas e povos inteiros subjugados. É aqui que o alerta fica ainda mais atual. No Brasil, cresce o discurso de que perseguir adversários, calar vozes e distorcer fatos é um preço justo para defender a democracia. Esse é o mesmo argumento usado por regimes autoritários no passado. Minha mãe nasceu na Itália no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial e, junto à sua família, viveu os horrores do fascismo, do nazismo e do extremismo. E tudo que antecipou esse momento sombrio do mundo. Parte de nossa família foi morta por eles. Sabem o que mais dói? É ser chamado de fascista pelos esquerdistas, sendo que nossa família foi morta por esse regime assassino. No Brasil de hoje, vivemos algo parecido com o que já vimos na Europa nos anos 30. Essa história precisa ser contada para que nosso país não siga esse mesmo caminho. Meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil.
Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia relativa, ou também, mais popularmente conhecida, ditadura do judiciário. Hoje acontecerá a troca da presidência da nossa magnânima, divina Suprema Corte. Sai da presidência o Barroso, depois de algumas crises de choro, muito mimimi, inclusive achando que está pensando até em fazer um retiro espiritual e que vai sair do STF, sim, há essa possibilidade. Eu acho que o Barroso acredita que saindo do STF, abandonando o seu cargo, ele não sofrerá as consequências, né, como lei Magnitsky, que muito provavelmente virá até ele. E entra no lugar dele o Edson Fachin, um notório apoiador do MST e da Dilma. E aí a imprensa, que sempre defendeu essas ações do Alexandre de Moraes, dizendo que elas eram democráticas, sempre falando que nunca houve nenhum atropelo, nenhum desrespeito ao devido processo legal, e, na verdade, até acusando aqueles que criticam essas decisões como golpistas ou fascistas ou extrema-direita, solta uma matéria hoje onde eles, talvez inadvertidamente, admitem que o STF descumpre as regras e, basicamente, eles admitem que o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte deu um golpe no Brasil. E eu não estou exagerando. A matéria está aqui, eu compartilho ela com vocês. O que pensa a Folha? Então, é a Folha que está dizendo isso. Vamos lá. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Então, na manchete, admitindo que o STF está fora de controle. Eles não estão conseguindo mais se conter. Aí, vamos lá. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos. Espera aí. Então aqui, tá vendo? É o jornalismo burro, né? Eles estão admitindo que o julgamento do Bolsonaro foi um julgamento com ativismo, coisas inéditas, né? Heterodoxias e excessos. Excessos, entenda-se, atropelo constitucional, desrespeito à liberdade de expressão, desrespeito à defesa. Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF, aqui eles estão definindo o golpe, ó. O STF tomou para si tarefas que caberiam à PGR. Então, beleza, o STF é um tribunal de exceção. Invadiu a seara do legislativo, como quando alterou o marco civil da internet. Olha só o que a Folha pensa, gente. A Folha pensa o quê? Olha, o STF deu o golpe, mas aí o editor vira e fala assim, cara, não fala isso não, fala de uma maneira mais... usa os eufemismos aí, fala de uma maneira mais educada. Não, então tá bom, não vou falar que o STF deu o golpe, não. Vou falar que o STF tomou os poderes do PGR, do Legislativo, mudou o marco civil da internet, age com ativismo, heterodoxias e excessos. Não falou a palavra golpe aqui, mas descreveu exatamente o que seria um golpe do judiciário. Aí mais embaixo, olha aqui. Entre elas estão em especial os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes, como o das milícias digitais, aberto em 2021 e destinado a vigorar em 2026. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Peraí. Então o Alexandre de Moraes está desrespeitando a toga para perseguir pessoas que pensam diferentes dele? É mais ou menos isso? É isso que está acontecendo? E aí vai. Além de tomar para si tarefas que em circunstâncias regulares caberiam à Procuradoria-Geral da República, o Supremo também invadiu nos últimos anos a competência do Legislativo, como quando se arvorou modificar o marco civil da internet, prejudicando a liberdade de expressão e a segurança jurídica. Tá, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é a Folha de São Paulo, que tem um viés de esquerda. Agora, Moraes, eu acho que, seguindo a coerência que o senhor tem demonstrado ao longo dos últimos anos, o certo seria colocar a Folha de São Paulo também no inquérito das milícias digitais. Porque o que eles estão escrevendo ali é justamente o que nós estamos falando há vários anos, o que acarretou na nossa inclusão no inquérito das fake news, busca da Polícia Federal nas nossas casas, derrubada das nossas redes, bloqueio de contas. Só que nós estamos agora lendo um artigo da Folha de São Paulo. Agora não sou eu mais que estou dando essa opinião, é a Folha de São Paulo. Então, assim, eu acho que pelo bem da nossa democracia, no mínimo, a Folha de São Paulo tem que sofrer uma busca e apreensão, tá? E também ter, obviamente, suas redes sociais bloqueadas. E para concluir, no UOL,
Fachin assume STF sob sombra de Moraes e com estilo oposto a Barroso. Aí olha a primeira linha. Os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Pera aí. Então aqui até o UOL, esse é esquerdista ao extremo, tá? Até o UOL tá admitindo que os julgamentos do STF são políticos. Então a condenação do Bolsonaro foi política e não técnica. Por isso ela deveria ser então anulada. Vocês entendem? A anistia geral, total e restrita não é por causa do Bolsonaro e nem só por causa dos presos. É para resgatar a segurança jurídica no Brasil, que foi destruída por alguns membros da Suprema Corte. É só isso. Nós da direita não queremos que seja fechado nenhuma instituição, nós queremos que a Constituição, devido ao processo legal, seja seguido. Só que parece que hoje no Brasil você pedir isso é a coisa mais antidemocrática que você pode falar. Então, fica aí um artigo da Folha de São Paulo, que com certeza agora a Folha de São Paulo vai ser colocada no inquérito das fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, pelo bem da nossa democracia. É um absurdo aceitar que um jornal da envergadura da Folha de São Paulo fale isso aqui, ó, que o Supremo está fora de controle, que ele pegou o poder da PGR, que ele pegou o poder do Legislativo, que ele está fazendo excessos, que ele está fazendo um ativismo. É um absurdo, não pode. Isso pode acabar com a nossa democracia. Então, prisão para todo mundo na Folha de São Paulo, tá bom? Mais uma vez, Carlos Bolsonaro, infelizmente, precisa relembrar o óbvio. Eu espero que esse tweet do Carlos Bolsonaro, que eu acho que ele deve fazer no dia de hoje de novo, porque esse assunto aqui deveria estar sendo martelado todo santo dia, mas eu espero que o de hoje que o Carlos deve fazer seja o último. Porque não tem mais motivo de Bolsonaro continuar preso, continuar sendo massacrado, sendo que ele não foi denunciado nesse inquérito, pelo qual todas essas cautelares foram impostas. E o Carlos está ali, ó, mais uma vez. Bolsonaro, o maior líder político do país, segue banido das redes sociais, com tornozeleira eletrônica, preso, incomunicável, vigiado diariamente na porta de sua casa, com carros revistados ao entrar e sair de sua residência, monitorado como jamais visto na história do Brasil. Tudo isso por um inquérito que sequer foi denunciado. Essas absurdas cautelares já deveriam ter sido revogadas de ofício. A defesa protocolou o pedido, mas após mais de 96 horas, o relator segue em silêncio e, como de costume, descumpre o que determina a lei, assim como o OAB e todos os que querem a sua alma. Pare a tortura, pelo amor de Deus. Os aliados de Bolsonaro, aqueles que quando abre a boca, vira notícia da imprensa, como o Ciro Nogueira. Você vê que aquele bate-papo, né? Aquele debate do Ciro Nogueira com Paulo Figueiredo foi notícia na imprensa. Por quê? Porque o Ciro Nogueira tem um peso. Então, tu já pensou se os tais aliados de Bolsonaro comentassem sobre isso, dessem destaque sobre isso, virasse assim uma pauta de urgência nacional? Cadê o Michel Temer? Cadê o Michel Temer, o pai da pacificação nacional, para falar sobre isso? Entrando no disse-me-disse, segundo o Flávio Bolsonaro, tá ali, né? Bolsonaro é aconselhado a escalar Flávio para conter ações de Eduardo nos Estados Unidos. E o Flávio diz: esse pedido nunca chegou a mim. Cristiano Zanin, advogado de Lula em 2016, aspas, não há remédios eficazes no Brasil para cessar violações a direitos humanos. Se hoje estamos na iminência de aprovar uma anistia, Eduardo tem papel fundamental nisso. Quer dizer, né? Bolsonaro é aconselhado a escalar Flávio para conter ações de Eduardo nos Estados Unidos. E o Flávio está falando, cara, são as ações do meu irmão que estão ajudando o Brasil a discutir a anistia. E o Flávio também falou que ele não deu um chega pra lá não no Ciro Nogueira. Não deu a voadora. Acabei de falar com meu amigo Ciro, que passa bem após minha voadora. Converso com ele frequentemente, nunca dei chega pra lá em conversa duríssima. Essas pseudofontes acabam com a credibilidade da imprensa. Nunca dependem de mim, o campo da centro-direita subirá junto à rampa em 2027 com Bolsonaro eleito presidente da República. Se não conversou, Flávio, eu acho que tu devia conversar, viu? Na boa mesmo. Quem sou eu para ensinar o padre a rezar a missa, mas tem que ter dado uma voadorazinha, viu? Nada dado um totozinho para ele sair catando ficha. Mas vamos lá. O Flávio colocou aqui uma coisa, falando assim, ó, poxa, é o trabalho do Eduardo que tá deixando a anistia avançar. Essa nota aqui da Malu Gaspar tem um disse-me-disse agora envolvendo o Bolsonaro. Não sei, é uma coisa que parece crível aí pensando em Bolsonaro. E dessa vez não é nenhuma grande polêmica, não.
Não é nenhuma grande polêmica dessa vez. Mas achei curioso isso aqui ser pautado ao longo do dia de hoje, né? Porque é segunda-feira, vai começar a semana agora, possivelmente está na agenda da semana, das articulações políticas ao redor do Brasil, discutir sobre a questão da anistia. Então, talvez, sei lá, se esperou a segunda-feira para colocar isso daqui. Em conversa reservada com Valdemar, Bolsonaro deixou claro que não vai para articulações no Congresso para aprovar a anistia light. Então, assim, se a conversa for reservada com Valdemar, se essa informação chegou a Malu Gaspar e o Rafael Moraes Moura, ou foi o Bolsonaro, que eu acho improvável, ou foi a turma do Valdemar. Ou talvez algum dos dois contou, né? O Bolsonaro falou que teve uma conversa reservada para alguém, se alguém levou para Globo, ou o Valdemar contou, ou a imprensa inventou. Independente disso, segue falando o seguinte: para Bolsonaro, não dá para endossar publicamente um projeto cujo relator, na visão dele, foi escolhido pelo Supremo e atua em dobradia com o Supremo, que é o Paulinho da Força. Caberia, portanto, a Paulinho da Força e ao Supremo assumirem o ônus por capitanear qualquer iniciativa nesse sentido. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, a avaliação de Bolsonaro é que, se o PL for a favor do projeto, isso não apenas seria interpretado como recuo, mas também irritaria o núcleo duro da base bolsonarista, que insiste em uma anistia ampla, geral e restrita. O Eduardo Bolsonaro até gravou um vídeo sobre isso. Valdemar se encontrou com Bolsonaro na tarde da última quinta, dia 25, no condomínio Solar de Brasília. A leitura de Bolsonaro é que uma eventual adesão do PL à iniciativa poderia passar para a militância bolsonarista o recado de que a sigla topou fazer parte do acordo, que ainda envolve o Michel Temer, o Aécio Neves. Além deles, também participaram os ministros do Supremo, Moraes e Gilmar Mendes, que são próximos de Paulinho da Força e deram aval às negociações. Aqui está mais ou menos condizente aí com o posicionamento do Eduardo. Aí, já que a gente falou no Valdemar, só para mostrar, né, a irresponsabilidade de algumas pessoas, o Valdemar, na sua entrevista para a Folha de São Paulo, falou que se Eduardo não seguisse as ordens, que muitas vezes você nem sabe se são ordens ou é só o desejo do Valdemar, ele estaria matando o pai. Olha o que o Merval Pereira escreve: matar o pai. Anistia ampla, Eduardo não voltará à política, muito menos ao Brasil, onde será preso ou desembarcar, pois o processo sob obstrução à justiça certamente será encerrado com sua condenação. E aí o Merval diz que tudo que Eduardo está fazendo pela anistia não é a favor de seu pai, não é a favor dos condenados, mas a seu favor pessoal. Pare e pensa comigo, assim, Eduardo estava de boa. Até março. Ele estava de boa. E ele estava já nessa de lutar pela anistia. Lá de março. Por que cargas d'água Eduardo estaria lutando pela anistia antes sequer de ser alvo de qualquer inquérito? Faz algum sentido isso? Então assim, Eduardo, ele imaginava que num futuro distante ele seria alvo de um inquérito de obstrução de justiça. E por isso ele foi para os Estados Unidos e meses anteriores, quando já estava trabalhando em torno da anistia, porque ele sabia, e tudo isso era um grande plano, uma grande, sei lá, não sei, velho, assim, de Eduardo, né? Não dá, pô. Não dá. Não dá para levar a imprensa a sério. E isso daqui, grande parte, é graças ao Valdemar. Porque é o Valdemar que falou sobre isso. Então, parabéns ao Valdemar. Se não fosse você, o Merval Pereira não estava falando isso, né? Não estava encontrando eco nas suas palavras. E a Thalita fala, né? A Globo é um dos maiores problemas do Brasil. Um dia, e esse dia vai chegar, essa emissora, né, de porcaria, que passou décadas manipulando, distorcendo, destruindo reputações, vai ter que responder por cada desgraça que ajudou a construir neste país. Eu estarei aplaudindo a queda. Não sei se esse dia está perto, acredito que não, mas eu torço demais para isso acontecer. Aí Carlos Bolsonaro fez um comentário que me alegra muito. Mais uma vez surge o discurso: o grande adversário num regime de exceção seria o Lula, que é o discurso do Ciro Nogueira. Claro, cá estamos, com um convite à união. Entreguem tudo e esperem receber em troca apenas escravidão e aniquilação. Cinismo puro. Os paladinos da chamada União da Direita defendem na prática uma submissão dócil ao seu projeto de poder, disfarçada de pacificação, convocam, venham e se submetam escravos, e chamam isso de moderação.
Nenhum desses pregadores está disposto a ceder. O dogma da união serve antes aos interesses escusos de quem o proclama. O que é que a galera da União da Direita está disposta a ceder pro bolsonarismo? No quê? É sério, tem algum ponto assim? O que é que o bolsonarismo vai ganhar? Assim, só não vai ser o Lula o presidente? É só isso? Libertem Bolsonaro e os milhares de presos políticos para que voltem a chamar isso aqui de democracia. Pois frente aos fatos, qualquer um sabe que não é, e fingir normalidade diante do atual cenário nacional é simplesmente oportunismo permitido, por conta de uma direita permitida. E a turma da União da Direita foi lá chorar no Metrópolis. O Vanguard compartilha a nota, vamos olhar o que aqui a União da Direita está dizendo, de Eduardo. Mas a manchete é, oposição vê Eduardo incontrolável e teme ficar sem alternativa em 2026. Então, se a oposição não tem alternativa, a alternativa é abraçar o Lula, né, e ter ministérios, como a União Brasil, que tem 3. Disse que vai entregar, tô esperando. Na verdade, já entregou, né? Mas daquele jeito. Os do Alcolumbre não precisam mexer. Entregou o ministério, mas do Alcolumbre é dele, né? Ou seja, não entregou o ministério. E o Carlos sabe, e o Celso, Carlos sabe, o Sabino do turismo tá colocando o peixe dele também. E já declarou apoio ao Lula. E igual o PP, que disse que também vai entregar, mas o Fufuca já declarou voto no Lula. Aí o Fábio Vanguard comenta, né? Imaginem vocês, seu pai com sequelas gravíssimas por conta de um atentado sem culpados. Seu pai condenado a mais de 25 anos por um crime possível que não cometeu. E o problema é o Eduardo. O problema é o Eduardo. Oposição vê Eduardo incontrolável. Acordem, pelo amor de Deus. Aí tá ali, né? Partidos de todos os espectros da direita, os de carteirinha e os ainda com o pé no centrão. Aí eu fico pensando, né? Os de carteirinha. Gente, quais são os partidos de direita no Brasil? Eu não tô nem apreço pelo Partido Novo. Eu não suporto o Partido Novo, mas para mim o Partido Novo é um partido de direita. Eu aceito isso. Por mais que eu não goste deles. Eles batem no peito, realmente se assumem e tudo mais. O PL tem um pé no centrão, né? Mas eu ainda boto na direita, por conta de Bolsonaro. Mas tirando isso, quais são os partidos de direita? Pelo amor de Deus, né? Enfim, essa turma classifica Eduardo Bolsonaro como incontrolável. Um agente de entropia constante nas articulações do grupo para 26. Ah, entendi. Eduardo é o cara que tá melando o jogo. Caciques desse eixo político entendem que Eduardo impedirá qualquer acerto sobre candidatura ao Planalto no futuro imediato. É porque já pararam para pensar que todos os acertos passam por um joguete de vocês, isolando o bolsonarismo e não entregando nada, não cedendo nada. Então, por que Eduardo deveria aceitar o jogo de vocês e dar tudo sem entregar nada? Aí continua. Essas lideranças políticas estimam que Eduardo tem cerca de 20% da intenção de votos consolidados, que é os votos do bolsonarismo. Não é o suficiente para levá-lo para um eventual segundo turno. Não sei, viu? Vamos pagar para ver? Mas são 2 dígitos capazes de impedir a vitória de um candidato de direita. O temor é que parte desse eleitorado, averso a qualquer candidato sem um sobrenome Bolsonaro, anule o voto caso não veja um integrante da família nas urnas. Esse medo existe, né? Pior que o Duda Lima tá falando disso tem um tempo já. Tá preocupado. Aí, diante desse medo, não seria mais fácil realmente compor para ajudar o Brasil? Trabalhar por uma anistia? Eu não acho que Eduardo é o cara mais radical do mundo, não. Por que você não tentar, sei lá, viver um vice palatável? Emplaca lá na chapa do Eduardo. Eduardo de cabeça de chapa, um vice palatável? Não dá, né? Aí é pedir demais pra vocês. Não por acaso, o alerta dos articuladores sou o mais forte, após Eduardo anunciar publicamente que seria candidato à presidência. Logo após isso, Ciro Nogueira foi às redes sociais reclamar da falta de bom senso na direita e pregar a união do grupo, né? Ou seja, Eduardo desista.
Deixe a gente concorrer sozinhos, sem vocês. Nós contra o Lula. Deixe a gente voltar ao Teatro das Tesouras. A mensagem do cacique do Centrão, mesmo sem citar Eduardo, foi interpretada como uma indireta ao deputado. Até porque mais lideranças do grupo confessam nos bastidores o mesmo incômodo. E vão além. Consideram que Eduardo é intransigente com relação ao pele da dosimetria e que sua insistência na anistia ampla, geral e restrita deixará o pai, além dos demais condenados, sem benefício algum. Olha como eles são bondosos, hein? Só 16 anos preso, pô. Uma pessoa de 70 anos de idade. Só 16. Só 16. Se Bolsonaro sobreviver até os 86, né? Porque tem todas essas sequelas, ele vai estar livre. Vai ter cumprido sua pena. Olha como eles são bondosos, gente. Só até o Bolsonaro. Você só ficará preso até os 86 anos de idade, Bolsonaro. Não é mais até os 97. Depois de tudo que você fez pelo Brasil, Bolsonaro, só 16 aninhos de cadeia pra você. Ah, pai, Eduardo é intransigente. Eduardo é um intransigente. Mesmo que um improvável acordo com Eduardo seja feito, esses líderes avaliam que qualquer entendimento pode ser desfeito rapidamente no cenário de incertezas, e isso impediria, por exemplo, uma decisão concreta de Tarcísio para concorrer. Não por acaso, o Sóstenes foi aos Estados Unidos nessa semana. Bom, o Sóstenes falou que foi para lá para ouvir, entender. E deve ser, porque essa turma realmente quer entender. Acho que o Sóstenes é melhor de diálogo. Segundo interlocutores, o representante da bancada do PL tenta convencer Eduardo a acalmar os ânimos e alertá-lo sobre o clima no Congresso. Caciques de partido de centro não demonstram disposição para perdoar os envolvidos na suposta tentativa de golpe, muito menos se a anistia também for para Bolsonaro. Então, assim, eles não querem ceder nada, eles querem que o Bolsonaro fique preso até 86 anos de idade, tiver saúde para sobreviver até lá. E Eduardo é intransigente, porque Eduardo acha que a Débora do Batom tem que ser condenada, tem que ter sua vida destruída, né? Acha que a morte do Clesão foi só o quê? Um erro, né? Um desvio de rota. No desvio padrão. Então, assim, é só mais é só estatística, é só isso. E Eduardo, não é assim que as coisas funcionam. Eduardo tem que assistir, não sei, calado, o Felipe Martins, que não viajou, não estava na reunião, todas as provas mostram o contrário, sei lá, já ter passado 6 meses na cadeia, um tempo na solitária, e todo mundo vendo ele ser encaminhado para ser preso também, condenado, e tem que assistir calado, e tem que assistir a todas as pessoas que foram perseguidas pelo regime, algumas que já estão exiladas, a continuarem exiladas. O Eduardo também tem que assistir todo o aparato de repressão, né, o AI-6, seguir aberto, né? Já quase 6 anos de inquérito das fake news. E se Eduardo não aceitar isso, ele é intransigente. Mas Ah, Eduardo Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu. Esse Eduardo tá demais. É incrível, rapaz. E deve ser porque Eduardo Bolsonaro ele está sendo influenciado pelo Aldo Rebelo e Kim Paim. Cara, meu Deus do céu. Ai... Eu achei a manchete um clickbait gigantesco. Mas gostei. Ok, tá no preço. E achei que tem algumas coisas da matéria que o jornalista Fábio Vitor, ele desvirtuou um pouquinho. E lendo assim, eu acho que às vezes foi mais por... Eu não acho nem que foi de safadeza. Eu acho que é meio assim... Sei lá, velho. Má vontade de entender. Ou então... incapacidade de entender, não vou falar que foi burrice, né? Esse jornalista da Folha de São Paulo, ele veio conversar comigo dia 22. Foi um dia anterior dos meus pais viajar. Mandou mensagem mais cedo. Tinha mandado mensagem no sábado. Você vai estar de boa pra conversar. Não posso mandar umas coisas aí pra escrever. Era pra eu ter deixado ele mandar por escrito. Porque eu respondia por escrito. E aí ficava de boa. Eu sei que a gente começou a conversar ao longo da entrevista, o que tiver aspas minhas, eu conto pra vocês. Mas vamos ver essa matéria que saiu, matéria longa. Eu acho que no frigir dos ovos ficou boa até, velho. Mas vamos lá, né? Influenciado por Aldo Rebelo e Kim Paim, Eduardo Bolsonaro elogia Getúlio, JK e Jango. Vídeo de deputado, publicado em junho, expõe exaltação a nacional-desenvolvimentismo. Nos Estados Unidos, filho do ex-presidente indica cartão de visitas em pretensão de se lançar ao Planalto. Aí vai lá.
Pouco mais de um mês antes de Trump anunciar uma guerra tarifária contra o Brasil, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo que, veja só, de tão impressionante parece falso, mas cujo conteúdo saiu mesmo da boca do terceiro filho do ex-presidente. Começando com o Fábio Witzel, ele gostou do tom do discurso. O problema é que essa galera é indignada. Eles não conseguem aceitar a possibilidade de alguém da família Bolsonaro gostar do Brasil ou ter algum tipo de intenção nobre, porque são monstros. Como assim esses monstros podem falar alguma coisa boa, né? De tão bom, rapaz, parece até falso. Ai. Aí vai lá. A publicação de 1º de junho exalta o nacionalismo, conclama o reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro, e um trecho em que Eduardo elogia 3 símbolos brasileiros dessa corrente: Getúlio, o Juscelino e o Jango, né, depostos pelos militares no golpe de 64. O Juscelino era presidente, né? Foi inelegível e tudo mais. Mas, enfim, Eduardo não só elogia esses 3. Eduardo fala de diversos nomes ao longo, né, do processo. Eduardo, ele, na verdade, começa falando do Império, fala de Dom Pedro, fala da República Velha, aí ele fala Passadeira Vargas, aí passa pela República Popular, passa pelos militares e fala da Nova República também por alto. Acho que ele passa. E depois, no final, ele fala do Urbano. Enfim, a vida que segue. Se queremos nos reencontrar enquanto nação, diz o deputado, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Não falou só isso. Se você pegar o discurso do Eduardo na época, ele fala sobre isso. E ele ficou assim, não partidário, mas também prestando atenção na sua, assim, entendendo as nuances. Quando você lê o discurso do Eduardo na íntegra, que ele vai falando assim, ó, ele fala, a República Velha teve isso de problema, mas também foi a base para isso. Não é que ele tá falando para separar a política, ele tá falando assim, a gente tem que olhar de forma um pouco mais ampla, analisando as complexidades e as nuances. Esse discurso eu cheguei a transcrevê-lo todo e comentar em vídeo ele transcrito, e tá lá no Atlas de junho, foi no mês de junho. Enfim, Getúlio foi por anos ditador na aliança com militares e conservadores e depois se tornou o principal líder trabalhista do país. Mesmo a extração de Jango, JK, eleito pelo centrista PSD, também teve uma trajetória muito mais à esquerda que o direitista radical Bolsonaro e seus filhos. Então, essa questão do JK até mais à esquerda, aqui já é a interpretação do jornalista no sentido do, se o JK tomou alguma medida mais, sei lá, popular, com a preocupação social, isso é de esquerda, porque a direita não é preocupada com isso. Enfim, né? O Jango realmente tá na esquerda, né? Colocar o Getúlio é até mais complicado classificar. Mas vamos continuar. Aí tá ali, ó. O que Eduardo falou, essa aspas. Getúlio Vargas, por exemplo, liderou um governo que não teve as liberdades plenas, é verdade. Então Eduardo destaca, ó, o cara foi um autoritário, o cara foi um tirano, né? Tem defeitos, mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, a intenção de valorizar o trabalhador e também investimentos em infraestrutura. Fechar os olhos para isso seria infantil. Exatamente isso. Então, Eduardo, não é que ele exaltou ninguém, ele destacou que a gente precisa enxergar a história do Brasil na sua complexidade, as suas nuances. Realmente tentar entender, é fazer uma análise não partidária, não é entrar com um viés de confirmação ou tentar enxergar a história do Brasil para confirmar o que a gente pensa. Aqui eu acho que o jornalista pecou um pouquinho na hora de interpretar. No discurso aparentemente ensaiado, ele lido em teleprompter. O mesmo vale para o Juscelino. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo, mas é inegável, houve ali um projeto de integração do país, de otimismo, de progresso, foram 50 anos em 5. Isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. E não teve isso também? Não teve o aumento da dívida? O pessoal também fala muito, né, dessa valorização em excesso do transporte rodoviário, não ter um olhar tão bacana para a questão dos trens, sei lá, transporte hidroviário como um todo. O elogio a Jango é o menos empolgado, né? Olha, a matéria começa falando, né? Exaltou o Jango. Ó, ele elogia os 3 símbolos, né? Elogia. Mas o menos empolgado. Mas não deixa de ser surpreendente, né? O jornalista gosta, mas ele gosta no final do dia. Não é de frente com o Jango. Podemos concordar ou discordar das suas propostas. E Eduardo diz, ó, eu certamente não sou um fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Ou seja,
Eduardo sequer tá elogiando o Jango. Não tem elogio. Ele tá falando, cara, ó, vamos analisar a história do Brasil. A gente tem que compreender por que o Jango propôs determinadas coisas. Isso não é um elogio, né? Ele inclusive falou, pô, não é diferente com o Jango. Como também não fez por vaga, não tem um elogio, tem, cara. Nós precisamos, que é o que tá aqui, ó, reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. Entender o país, ó. Se queremos nos reencontrar enquanto nação, temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com olhar nacional e não partidário, de uma forma mais ampla, de uma forma mais complexa. Mas tá ok, até aqui a matéria tá ok. Então se dá outra pérola do discurso. Assim como fala do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. A opinião histórica da família Bolsonaro sobre a ditadura jamais mencionou trevas, pois o oposto disso. Mas o Eduardo não está falando que foi trevas. O Eduardo está conclamando que as pessoas analisem a história. E tem pessoas que olham para a história e acham que o período militar foi só trevas. O Eduardo não criticou. Só tô falando, tem gente que vê dessa forma. E a gente não pode ver assim. A gente tem que ver em sua completude. E aí continua. Pai e filhos sempre rejeitaram as evidências quanto às barbaridades cometidas pelos governos militares, classificando o período como a época de ouro do país. Aí Eduardo coloca assim, ó, até houve autoritarismo, concede o deputado, mas ali existiram investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Ou seja, é ter um olhar maduro para as coisas. Enfim, até agora não chegou a minha parte, nem do Aldo Rebelo. Eduardo faz uma pregação que soa delirante, diante das atitudes bélicas que marcam a trajetória dele e de seu pai. Eu discordo. E é mais estapafúrdia ainda pelo contraste com sua incitação a Trump para retaliar o governo federal e o Supremo por causa do julgamento de Bolsonaro na corte. Eu também discordo. Aspas. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Na união nacional possível, se cada um dos lados quiser apagar o outro, o Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. Monologa. Sim. E engrena um discurso de candidato. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar, a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo. Quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta diversidade. Eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Conforme mostrou a Folha de São Paulo, Eduardo está disposto a se lançar candidato, mesmo sem apoio do pai, isso caso até lá não seja preso ou impedido pela justiça. Para líderes do Centrão, seria uma estratégia para herdar os votos de Jair, mesmo que o ex-presidente apoie o governador Tarcísio. O discurso do vídeo de junho parece ser um cartão de visitas nesse sentido. Ainda que o insólito rumo indicado a limpo é uma questão. Como foi possível essa guinada do Eduardo? Aí agora vem um jornalista. E ele já me ligou pra tentar entender, e ele já tinha assim Ele tinha uma coisa na cabeça, que ele queria confirmar tudo, que eu falei, cara, não foi por aí, não sei o que, eu falei, cara, não é assim. Mas você não fala com ele, eu falei, cara, não é assim, eu não converso. Aí tá assim, ó. Dias antes de Eduardo publicar o vídeo, o ex-ministro Aldo Rebelo participou de uma live no canal Quinta Elementos. Eduardo também já havia ido em outras oportunidades. Um dos motes da conversa era soberania traída, direita sem povo e governo a serviço dos bancos. O Brasil tem saída. E aqui ele colocou uma frase que eu não lembro se o Aldo Rebelo falou nessa entrevista ou se o Aldo Rebelo falou pro Fábio Vitor. Inclusive ele falou que ele pegou meu contato com o Aldo Rebelo. Procurei fazer uma ponte do nacionalismo com os liberais, mostrando que Getúlio fez uma revolução com a chamada Aliança Liberal. Que liberalismo e nacionalismo juntos não são estranhos no Brasil. Resume o Aldo. Também participou da live o youtuber Kim Paim, ligado a setores bolsonarismo, né? Deve ser setores do bolsonarismo. O tema do vídeo de Eduardo, relata Paim, permeou conversas anteriores entre ele, integrante do Quinto, e o filho de Bolsonaro. Mais ou menos. Nós dissemos, e se a história do Brasil não for realmente como contam? E fomos mandando material. E se o Vargas não for o grande vilão? Quem venceu essa batalha ao final foi a turma do Centrão, que está aí até hoje. Eduardo começou a se questionar. Outra vez falei pra ele, você já parou para ler o discurso do Jango no 13 de março? Enfim, conta pra ele que rejeita a peça de pecha de bolsonarista. Deixa eu continuar. Eu vou falar dessa primeira parte do rejeita a pecha bolsonarista e depois eu falo isso daí, do que eu teria dito para Eduardo. Aspas.
As pessoas me veem como passador de pano do Bolsonaro. Na ligação do telefone eu não falei isso. Eu falei que as pessoas me veem como o maior passador de pano do Bolsonaro. Mas me acho uma das pessoas mais distantes do bolsonarismo mainstream. Aí faltou a vírgula do aposto, da explicação do que é o bolsonarismo mainstream. Sou do lavratismo de ser moda, gosto do Jair, em questões morais me considero conservador, nas econômicas temos simpatia pelo nacional desenvolvimentismo. Não falei bem isso. Quando o cara me ligou, aí começou a conversar, aí perguntando sobre isso e tudo mais, falou, cara, mas não foi, vocês falaram com ele? Eu falei, cara, eu não converso com o Eduardo. Além do que eu já conversei com o Eduardo, assim, ao vivo, às vezes, sei lá, acabou a live, ali no momento que acabou a live, você troca umas palavrinhas a mais, sabe quando, assim, terminou a gravação, pô, e aí, acharam que ficou bom o papo, não sei o quê, pô, bacana. Às vezes o cara falou alguma coisa, aqueles comentários normal, né, de fim de serviço. Aí eu falei, às vezes a gente conversa, e às vezes eu levo a ter esses questionamentos. E aí eu falei pra ele na ligação o seguinte, cara, eu falei, cara, talvez Eduardo tenha se inspirado em alguma coisa. Eu falei pra ele que eu tinha a suspeita que... Eu falo assim, pô, eu acho que o Carlos Bolsonaro, o vez ou outro, tá sempre me assistindo. Porque, às vezes, outro, ele compartilha algumas coisas que eu comento em vídeo. Às vezes, ele compartilha meu próprio vídeo. Então, tem essa impressão. Talvez o Carlos tenha colocado para andar. E tem diversas coisas que eu comento em vídeo. Aí, eu contei pro Fábio Vitor toda a série de dossiês históricos. Como eu cheguei nos dossiês históricos. E eu falei que talvez o Eduardo possa ter se inspirado por isso. Então, assim, eu tava falando pro jornalista. Falei, cara... E se a história não for assim? E aí eu conto pra vocês direto aqui, falo do Júlio de Mesquita Filho, do Estadão, pipipi, popopô, etc, tudo mais. A concepção, a forma como eu vejo as coisas, explicando pra ele. Eu falo, cara, eu não vejo como o comunismo um grande problema. Eu acho que é um problema, mas aí eu fui explicar pra ele o que eu enxergo como liberalismo brasileiro, quem são essas pessoas, quem são essas famílias, todo esse processo, quem que tava contra. E isso me faz pensar, e se a história do Brasil não for a que estão me contando? Aí disso virou na matéria como se eu tivesse chegado diretamente para Eduardo e falar, Eduardo, isso aqui tu já leu? Isso aqui, aquilo outro? Não foi bem assim, mas tá ok, tá no pacote. E eu acho que fica bom na imprensa, que querendo ou não, pensa no cara que tá lendo isso daqui, né? O cara que não me conhece, e os leitores da Folha de São Paulo, majoritariamente de esquerda, né, ou de centro, como eles dizem, eu acho que o cara deparar um cara que fala, pô, esse maluco, quem é esse maluco aí? Aí ele vê a foto lá, né? Esse maluco que tá lá embaixo do Aldo Rebelo também tem um bigode, é de direita, mas tá se questionando sobre esses assuntos, um olhar diferenciado, né? Sei lá, pode passar a impressão que o bolsonarismo é muito mais complexo do que eles imaginam. Se você parar pra olhar aqui, ó, eu rejeito a pecha de bolsonarista. Só que depois ele diz, né? Uma das pessoas mais distantes do bolsonarismo mainstream. Aí eu tava explicando pro Fábio Vitor, eu falei, cara, eu acho que tem uma incapacidade da imprensa de entender as divisões na direita. A imprensa chama tudo de bolsonarismo, que vai do Partido Novo aos setores libertários, a isso, aquilo outro, e quando você vai olhando, são tantos subgrupos diferentes que é complicado. Aí eu fui falar, né, dos canais de direita que vocês conhecem muito bem. Eu falei, eu tô distante de vários desses canais. Diversas pessoas me odeiam, não me suportam, por diversas razões. Então, aí eu falo, porque ele me perguntou, como você se rotula? Eu falei, cara, é difícil me rotular. Porque me vem como o maior passapanista do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, o que se chama de bolsonarismo, você pega, me odeiam. Então, o que é que eu sou? Aí eu comecei a falar com ele. Se você pensar em questão de costumes, de valores, pô, eu sou um cara conservador, católico, contei a história, minha família, tudo mais, pipipi, ppp. Aí eu falei, quando eu falo, não, eu sou um crítico do lavratismo antes de ser moda. Daqui vocês que me seguem, acho que conseguem compreender isso daqui muito mais. Eu falo, pô, essa questão do judiciário, como as coisas acontecem, explicando as críticas que eu já faço. Então, o que eu tô criticando hoje, eu já tô criticando lá de trás. Fiz comparações pra ele. Eu gosto do Jair, inclusive, né? Eu assumo publicamente bolsonarista. Agora, eu tentei classificar. Na economia, aí eu não falei isso. Na economia, eu lembro de ter falado pra ele no telefone o seguinte, falei, eu acho que o comunismo não tem nenhuma chance de dar certo, mas eu também rejeito o liberalismo brasileiro. Então, aí eu comecei a tentar explicar. Falei, por exemplo, eu dei como exemplo a forma como o Partido Republicano do Arthur Bernardes, falei isso daí pra ele. Fui até porque estava conversando as coisas, botando assunto. Aí ele entende isso como nacional desenvolvimentismo, que eu acho que
Tem um certo salto lógico nessa afirmação, não é? Porque se você me pedir para caracterizar o que seria um nacional-desenvolvimentismo, também é complicado. Eu falei para ele que no frigir dos ovos, eu não sou contrário ao mercado privado, à iniciativa privada, mas eu também acho que o Estado, nação, tem um papel no desenvolvimento econômico. Mas ainda assim eu acho que tá de boa. Nada quem tá lendo essa matéria fala, esse maluco aí é diferente. É doido esse maluco, o orelho do bigode. Paim diz que ter adorado o vídeo do Eduardo. Falei isso pra ele. Falei, eu adorei esse vídeo. Considera ser possível uma aliança com setores tidos como adversários, porque nem todo mundo na esquerda tem a mesma agenda. Aí eu fui falar pra ele, fui explicar o comento em vídeo, mostrar como a direita tá rachada. Aí fui contar coisas que eu sinto que nem ele tava entendendo. Já falei com o próprio Eduardo e com o Aldo. Sim, eu falei com o Aldo na live. Aldo, o que vocês na esquerda cresceram chamando de imperialismo, essa direita que tem aí chama de globalismo. No frigir dos ovos é a mesma coisa. Já para Eduardo, eu falo, o que tu aprendeu como globalismo, a esquerda chama de imperialismo. Tem que conversar. Isso aqui eu falo em vídeo, né? Isso aqui realmente sou eu. O youtuber defende que Eduardo se lance candidato a presidente, só por se lançar. Eu não usei essa expressão, né? Só por se lançar. Eu defendi que Eduardo se lance candidato. Não tendo Bolsonaro, eu defendi que Eduardo seja candidato. Não é só por se lançar. Eu também não falei ganhar ou perder, tanto faz. Eu falei que, mesmo da derrota, existe vitória. Hoje eu não acho que tem solução a partir de 26. Eu colocaria meu barquinho na água só para montar um grupo verdadeiramente coeso. Solução, eu tô falando de solução real pro país. Eu tava explicando para ele todo o processo. Eleição legislativa, como encher aqui o Centrão. Vai continuar tendo uma bancada. Por mais que você eleja um Senado, não vai ser realmente o Senado alinhado ao que a direita espera. Então eu falei, o caminho passa por montar verdadeiramente uma base coesa, organizada. Mas eu também acho que tá de boa. A minha matéria tá boa no final do dia. Quanto à contradição de Eduardo em adotar um discurso nacionalista e atuar junto aos Estados Unidos contra o Brasil, quem afirma aqui, daqui a 5 anos talvez ele nem precise explicar. Poderá dizer que fez o que tinha que ser feito porque era filho de um ex-presidente tentando proteger o pai. O agnado nacionalista não vem do dia pra noite, é um processo, uma luta. Ele tava perguntando, mas como é que Eduardo pode falar isso, aquilo, outro? Aí eu falei, cara, é tudo percepção. Aí eu tava falando, pra você tá acontecendo isso. Mas pra mim tá acontecendo isso. E as pessoas da direita veem que tá isso. Aí eu comecei a trazer os exemplos do judiciário. Eu lembro que eu fiz na ligação. Alguns abusos que tá acontecendo. Eu lembro de ter citado o caso do Felipe Martins, que é bem icônico. E eu citei algum outro caso. Citei mais algum caso. E ele até meio que deu uma concordada, né? É difícil não concordar. Eu falei, então, pode passar o tempo, a depender da visão das coisas, o pessoal vai olhar, cara, realmente ele estava ali, porque você entende todos os absurdos que foram feitos, né? A história que ficou no imaginário popular é a explicação, né? A explicação sólida do que foi a perseguição judicial e que Eduardo estava tentando fazer isso. Sabe? Porque assim, o grande ponto dele era como Eduardo pode dizer que ele é um nacionalista, ele é um soberanista e ele quer ajuda internacional para resolver o Brasil. Porque simplesmente todas as instâncias possíveis no Brasil foram esgotadas, não tinha mais para onde correr. E eu falei, no final do dia, eu pensava, olhar para tava defendendo o pai, realmente, defendendo perseguição. E eu falava que esse processo também não vem do dia para noite. É um processo, você vai indo, né? Até entender o que é o soberanismo brasileiro, o que é o nacionalismo brasileiro, o que seria o patriotismo brasileiro. Pai arremata com um recado que passou Eduardo e outros bolsonaristas. Vocês têm voto, mas não têm um projeto de país. Tem que trazer para perto quem tem. Se sentar e organizar, a coisa vai para frente. E eu falo isso mesmo, eu falo isso aqui quantas e quantas vezes precisamos de um projeto de país. E isso eu já falei pro Eduardo, tanto ao vivo quanto no pós-live. Eu já reforcei, Eduardo, você deveria ler o projeto 2025 da Heritage Foundation, que é a base aí do governo Trump. Leia! Não porque o que está lá é aplicável 100% no Brasil, tem coisa que é aplicável, mas para você até entender o tipo de discussão, as preocupações, o que é um projeto como esse, lendo você consegue imaginar o trabalho que tem por trás, como esse trabalho foi feito. Se inspire, isso vai ajudar muito. O advogado Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, também fez contato com quem? Sim, faz comigo. Aí depois ele fala isso aqui do Fábio, e do que me consta, eu realmente nunca ouvi falar do Fábio ter entrado em contato com Ciro Gomes, Mangabeira, Roberto Requião, em busca de aproximação. Aí diz que hoje no MDB, né, o Aldo considera que Paim, os integrantes do Quinto Elemento, convenceram Eduardo a gravar o vídeo, mas admite que suas próprias ideias estão ali. Aqui agora já é o Aldo Rebelo,
que o Aldo falou para o jornalista. Um exemplo. Aldo está escrevendo um livro sobre Dom Pedro I, um herói necessário, cuja intenção é recuperá-lo como um dos mitos fundadores do Brasil. Em lives e palestras, afirma que, se for ressaltar apenas o lado negativo, Dom Pedro será lembrado como um mulherengo e não como um estadista. Aí mandou um vídeo desses para o caçula do primeiro casamento de Bolsonaro. Eu não mandei esse vídeo. Eu falei também na ligação, porque ele veio me perguntar, você acha que aquele vídeo do Eduardo pode ter sido influenciado pelo Aldo Rebelo? Aí eu falei, cara, tem coisa no discurso que veio. Eu mesmo já tinha comentado, já tinha passado em vídeo, que é um recorte do Aldo Rebelo falando do Pedro, ele tá nos Três Irmãos. Eu dei play aqui em vídeo, não sei se na época foi dossiê ou não. Em seu próprio vídeo, Eduardo afirma, se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzir Dom Pedro a um homem mulherengo. Mas ele foi muito mais do que isso. Foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Aldo Rebelo chegou a enviar uma mensagem a Bolsonaro, antes de ser preso, brincando que cobraria direitos autorais ao 03. O ex-presidente respondeu com risos. Então você vê que a turma conversou, né? Conversa entre si. A reportagem pediu entrevista a Van Garten, mas não teve resposta. Também enviou via o ex-secretário, que costuma intermediar contatos entre Bolsonaro e a imprensa, perguntas para Eduardo, que ficaram igualmente sem retorno. E aí terminou a matéria. Mas eu achei que no Free dos Ovos tá de boa. Na rede social, da direita, óbvio, vai gritando, né? Grita. O pessoal tá com... O pessoal nem leu a matéria, sabe? Viu lá a manchete. O que eu posso fazer, né, velho? Se foi eu que influenciei, estou feliz. Eu acho que em parte eu posso estar influenciando alguma coisa, né? É influenciador que chama, né? Mas acho que sim, acho que a gente, sei lá, vez ou outra, estamos aqui tentando comentar alguns assuntos. Eu tava até conversando com a Atsuki, não tem muitas horas. A gente falando sobre o Brasil, sobre debate público. Eu tava meio que me queixando pra Atsuki, ela até tava meio concordando comigo. Eu falei que, poxa, falta, né? Eu tava mexendo no meio da direita, né? A Atsuki falou, tu tava meio puto. Meu dia hoje foi tudo agoniado. Aniversário de minha sogra, eu tendo outras pra encerrar. Quando minhas coisas estão atrasadas, eu não fico bem. Aí eu tava falando, reclamando da direita, assim, de algumas coisas, ela tava estendendo, a gente falando assim, pô, olha como hoje, normalmente, né? Você traz a matéria e normalmente a maior parte do tempo, seja a imprensa em geral, esquerda, centro, consórcio, foca em tentar rebater o que está sendo dito na matéria. Não tem, assim, uma análise dos detalhes da matéria. Às vezes o pessoal fala assim, foi publicado na Globo, tá, morreu aí. Mas vamos pegar que seja a Globo. Quando tá se discutindo sobre alguma questão financeira, como foi lá atrás, o Haddad, protocolando algo que pode ser prejudicial para os bancos. Poxa, eu não sou especialista nisso, mas eu gosto de trazer, às vezes, isso daí e mostrar, olha, a Globo tá batendo. Por quê? Por causa dos bancos. Quem tá batendo? Para o Gerson Camarote. Quem é a mulher do Gerson Camarote? Olha quem é. Olha qual banco ela trabalha. Olha o que a esquerda tá falando sobre isso. E aí, comentando, às vezes, a superficialidade do debate público. Então, meio que fica tudo girando em torno do que eles chamam de media watch, né? Você observar o que está acontecendo na imprensa e rebater. Carece muito, tanto na imprensa dos mais diversos espectros, uma análise. Cara, entender de forma um pouco mais profunda o que é esse veículo de imprensa. Eu falo muito do Estadão porque acho que é o melhor dos exemplos. O que é o Estadão? O que foi? O que representou a família Mesquita na história do Brasil? Né? Qual viés? Por que o Estadão fala o que fala? Fazer um vínculo com isso. Os Marinho, a gente sabe que a Globo é uma bosta, mas e além disso, o que mais? Às vezes aproveitar algumas discussões, não só mostrar, o Lula está destruindo o Brasil, beleza, bacana. Poxa, vamos tentar pegar essas situações em termos econômicos e não sei, às vezes tentar trazer algum exemplo do que poderia estar sendo feito e tentar nos aprofundar um pouquinho, não só assim, a gente podia estar cortando imposto, tá? Mas vamos dar um próximo passo nisso. Seja a experiência histórica brasileira, seja uma experiência internacional que a gente possa aplicar no Brasil, tentar aprofundar isso, bicho. Falta, sabe? O debate público ele gira muito em torno de fazer a caveira do adversário e rebater o ponto central da nota.
Vamos dar um próximo passo. A imprensa carece demais disso. Não tem mais nenhum tipo de análise. Esse é um debate intelectual. Você botar ideias para rodar, sabe? Politizar as pessoas, a gente comentando. Pô, temos que fazer isso. Eu acho importante, né? Eu pelo menos acho. No possível, né? Dentro das minhas limitações, tento fazer alguma coisa. Enfim, aí vem os golpistas do Estadão, para deixar claro, né, o lado deles. O Brasil ganha quando o bolsonarismo perde. O editorial segue a linha de ataques do início até o fim. Aí dizendo que a sucessão de derrotas políticas deixou o bolsonarismo ainda mais enfraquecido e isolado. Não, o bolsonarismo está no mesmo lugar. No mesmo lugar. O que foi que o bolsonarismo perdeu? Me digam o que foi que o bolsonarismo perdeu nas últimas semanas. É aquela história, né, do pobre que não tinha nada e perdeu tudo. Você não perde o que você não tem. E isolado. Quando foi que o bolsonarismo não esteve isolado? Então, assim, não mudou nada. A gente pode não ter vencido, mas a gente não está mais enfraquecido e não estamos mais isolados. Pode-se atribuir seus reveses a uma suposta perseguição política do judiciário, a uma eventual traição do Centrão. Não. Assim, mas nada disso esconde o essencial. Isto é, está-se diante de uma espiral descendente que atormenta o bolsonarismo. E quando este perde, é o Brasil que ganha. A malese bolsonarista chegou ao ápice na ONU. Veja isso. Quando o Trump fez a inesperada declaração sobre a excelente química do Lula, mas pode não dar em nada. Cara, como é que isso é o ápice? Como uma coisa que pode não dar em nada, uma coisa que aconteceu um dia depois de sancionar a mulher do Moraes e sancionar com retirada de vistos mais uma galera. Assim, cara, um dia depois de uma vitória, porque a direita enxerga isso como uma vitória, rolou isso. É o ápice de uma coisa que você nem sabe se vai dar em alguma coisa. Mas o gesto já é o suficiente para promover algo impensável até aqui. Um canal de diálogo e negociação entre os dois mandatários. No mês de agosto, o Trump já falou que conversaria com Lula. No mês de agosto. Então não é impensável. Já aconteceu. É só mentira atrás de mentira. Mas houve mais. As mais recentes manifestações de rua, por exemplo, aquelas com dinheiro do Soros, porque os grupos que estavam ajudando a convocar recebem do Soros. Não é que o Soros pagou pela manifestação, né? Ou às vezes pagou, eu não sei. Mostraram o tamanho da insatisfação dos brasileiros. Os brasileiros. Contra a blindagem de parlamentares, anti-investigações criminais e a concessão de anistia ampla, geral e restrita a Bolsonaro e outros golpistas. Se é um erro reduzir os protestos a um triunfo da esquerda. Não é de esquerda. Foi uma manifestação de direita, né, e de centro. Não foi de esquerda. Também é um erro negar que o número de manifestantes em todas as capitais, no fundo, mostrou que Bolsonaro não é mais o senhor das ruas. 7 de setembro de 2025. A direita lota as ruas e a esquerda não coloca nem 10 mil pessoas em São Paulo. O que foi que aconteceu do 7 de setembro pro dia 20... Foi dia 21? 21? Foi? Dia 21. O que foi que aconteceu do dia 7 pro dia 21 que fez o bolsonarismo perder as ruas? Seria bacana a esquerda chamar uma nova manifestação para ver se vai colocar 40 mil pessoas no showmício. Eloquência da reação popular. Showmício. O Estadão precisa ser responsabilizado um dia. Além disso, a PGR denunciou Eduardo no inquérito da coação. Aí vai para os finalmente. O infortúnio parece evidente e não só fruto apenas das circunstâncias internas, é resultado sobretudo dos próprios erros e da fadiga nacional com esses inconformados com a democracia. Como é que é fadiga se a manifestação do 7 de setembro tinha mais gente do que as manifestações anteriores em mais cidades do país? Que fadiga é essa? Recorde-se que Bolsonaro se elegeu no tsunami conservador e antissistema. Entre outras bandeiras, propunha o amor à pátria
contra a ordem globalista que violava a soberania nacional e a rejeição à velha política vista como corrupta. Acreditou quem quis. E não fez o que ele fez. Em sua cruzada, trabalhou para minar a justiça eleitoral. Ele não é de sistema? Não foi com o sistema? Exatamente, ele foi. Ou seja, ele foi de sistema. Sucumbiu à velha política. Sucumbiu fazendo o quê? O que ele sucumbiu fazendo na velha política? Atacou a democracia. Não. A democracia! Tentou dar um golpe e foi vencido. Limitado pelos diques de contenção das instituições democráticas. A partir daí o bolsonarismo se restringiu a uma pauta única. Livrar o seu principal líder do julgamento e da cadeia. Nada mais lhe importa da mesma pátria. Ainda é válida a velha máxima cunhada pelo ex-governador mineiro Magalhães Pinto, o golpista Magalhães Pinto, o grande golpista e do Banco Nacional, patrocinador do Jornal Nacional, que dizem nas más línguas que esse é daí que vem o nome. O Boni nega, mas... o sobrinho dele é amigo pessoal do Roberto Marinho. Tá vendo as pessoas que o Estadão exalta? São os golpistas históricos deste país. Segundo a qual a política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, olha de novo, já mudou. Não está escrito nas estrelas, portanto, nem que o calvário bolsonarista prosseguirá, nem que seus métodos conseguirão seduzir alguém fora do mais restrito grupo de liberticidas inconsequentes. Mas, considerando a atual direção e ritmo dos ventos, o Brasil pode começar a vislumbrar como a real chance de se ver livre dessa força política reacionária e destrutiva que tanto mal vem fazendo ao Brasil. É só torcida, mas essa torcida é boa de ver, porque você vê o que a imprensa realmente pensa, o ódio que eles têm. Aí vem a Folha. Celso Rocha de Barros, que tem um livro escrito sobre o PT, elogiando o PT. Trump pode ter percebido que Eduardo e Figueiredo mentiram para ele. O Brasil é uma democracia. A imprensa comemora 39 segundos de Lula com Trump como se fosse um grande encontro de chefes de Estado ou uma amizade internacional. Não deu nem tempo de tirar uma foto oficial. E se fosse Bolsonaro, chamariam de vexame diplomático. Beleza. A mesma Folha de São Paulo, que deixou o Celso escrever essa pérola, vem no mesmo pacote do Estadão. Isso aqui eu vejo, às vezes, faltar. Eu estava conversando com a Atsuki, né? E ela fez exatamente isso. A Folha treinando futurologia. Como ler essa matéria? Isso é importante. Ensinar o povo a ler. Trump pode ter percebido que Eduardo e Figueiredo mentiram para ele. Pode, né? Pode. Ou seja, Trump pop, joga a bomba. De qualquer forma, ou seja, arrefeça, baixa o tom. Afinal, né? Virou fumaça. E a abertura das negociações não quer dizer que elas serão fáceis. Ou seja, não dei nada. Já diminuiu o tom de novo. De qualquer forma, pode não ter se arrependido. Ou seja, o Trump não dei nada. Talvez se arrependido apenas de patrocinar golpistas fracassados cascateiros, ou seja, voltou ao estado normal, ou seja, espanzinhar os bolsonaristas. Em resumo, lança o impacto, relativiza, desfaz, desgasta, esvazia, encerra na crítica de sempre. Aí vamos ver, né? O tudo que aconteceu e vamos ver a fraqueza de Eduardo Bolsonaro. O flautista de Genebra, ele não está em São Paulo, não. É porque essa matéria foi escrita pela imprensa, está citando o Jamil, né? Então, Jamil, 2 pontos. É o UOL citando o Jamil. Aceno de Trump a Lula é visto como derrota do grupo de Rubio nos Estados Unidos. Ficou absolutamente evidente já naquele cenário da Assembleia Geral a cara do Rubio nada satisfeito com o que ele estava vendo. Precisamos entender o governo americano para além de um bloco monolítico, como é no Brasil e em qualquer governo do mundo. Esse maluco deve estar me assistindo. O Jamil Chat está me assistindo, porque eu falo exatamente isso. Não é um bloco monolítico. São forças e ministros diferentes, quase vice-reis, que tentam influenciar o presidente para ir em uma ou outra direção. Rubio tem uma aliança muito mais próxima ao bolsonarismo e ao próprio Eduardo Bolsonaro do que qualquer outro ministro dentro do governo Trump. É uma ala mais ideológica. E se você pegar o projeto 2025 e analisar o que está sendo dito sobre a questão do Ministério das Relações Exteriores, você vai ver que realmente existe uma preocupação ideológica. Segundo Jamil, o racha não se limita ao Departamento de Estado. Setores ligados ao comércio defendem menos hostilidade, enquanto o grupo de Rubio representa a ala mais radical do trumpismo.
O Tesouro Americano é o principal contraponto, mas que vem dentro de um outro arcabouço, que é o STR, que é o Escritório de Comércio da Casa Branca, e também o Departamento de Comércio. Existe aí uma separação, um racha, não só na questão com o Brasil, é algo um pouco mais profundo. O Departamento de Estado com Marco Rubio é visto como algo talvez um pouco mais radical ou mais próximo à ideologia da base mais radical do trumpismo. Já o pessoal do comércio, obviamente, não rasga dinheiro e tem outra percepção e outros contatos também. A turma do Roberto Campos Neto está tentando influenciar isso daí através do Maurício Claver Carone. O Roberto Campos Neto, ele realmente está fazendo isso. O Roberto Campos Neto, que teve a oportunidade que teve de vida de presidir o Banco Central Brasileiro, está trabalhando para tirar a anistia do debate. E se eu critico ele, eu sou louco, né? Como assim eu ouso criticar o Roberto Campos Neto? Essa é a força do Eduardo. Nenhum governo, todo mundo toca a mesma música. E essa galera do dinheiro, normalmente sempre pensa no dinheiro, né? Economista é miséria. Só pensa, os caras têm dificuldade de chegar ao lado ideológico da vida. E Eduardo conseguiu. Na cara e na coragem. E a galera quer vender como derrota. Fraqueza. Assim, eu não consigo entender. Gente, eu sou o louco que tá passando o pano, ou o que eu falo tem algum fundamento. Seja honesto, velho. Não é possível, pô. Sabe? Não é possível que eu sou o maluco, o doidinho da praça, não. Aí o mesmo Estadão que escreveu aquela porcaria, aquele lixo, e que você vê agora, né, usando outras coisas para rebater, é o Estadão que ontem, que foi aí o negócio do jornalismo, uma parada dessa, escreveu: em crise, jornalismo precisa de humildade. É, né? Mas você não coloca isso em prática. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão a destruir o Brasil, mas o projeto de poder fala mais alto. Neste Dia Mundial do Jornalismo, é incontornável refletir sobre a interdependência entre a imprensa e a democracia. Onde não há jornalismo, florescem a propaganda, a manipulação e o silêncio. É o Brasil, né? Não tem jornalismo. Sobra propaganda, manipulação e silêncio. O jornalismo profissional sempre foi alvo preferencial dos que aspiram ao poder sem limites. Populistas de direita fazem da imprensa inimiga ser desmoralizado. Trump, Bolsonaro, Orbán, o MOD, todos recorrem à tática de acusar a imprensa de fabricar fake news para justificar suas próprias falsificações. Mas não é só a direita que ameaça a liberdade jornalística. Regimes autocráticos de esquerda, como o Partido Comunista Chinês, Maduro, perseguem os jornais independentes com ferocidade cada vez maior. O PT, por sua vez, inventou o Partido da Imprensa Golpista, o famoso PIG, espécie de incluir maligno dos jornalistas para derrubar os virtuosos governos petistas, e Lula nunca renunciou ao sonho do controle social da mídia, agora reciclado para a regulação das redes sociais. Mas então, o jornalismo é realmente um conluio maligno. Isso aí não tá errado não, viu? Os inimigos da imprensa são evidentes. Não menos grave é a crise endógena que corrói sua integridade. Agora vem a autocrítica. O descrédito generalizado da mídia não se deve apenas à desinformação fabricada por demagogos e redes sociais. Decorre também de escolhas viciosas dentro das próprias redações. A hegemonia progressista. Ele não fala a palavra esquerda, né? Tu vê a dificuldade, né? Por que não fala assim? A hegemonia de esquerda no jornalismo profissional. De esquerda erodiam a confiança de vastos segmentos da sociedade que passaram a enxergar a imprensa não como guardiã dos fatos, mas como porta-voz de uma ortodoxia ideológica. A noção de clareza moral degenerou com frequência em moralismo militante. A busca de cliques levou a sacrificar a imparcialidade em favor de narrativas engajadas ou sensacionalistas. Tá ouvindo, Daniela Lima? Eu não tô falando de você. O problema não se restringe à esquerda. O jornalismo conservador também produziu seus desvios que beiram o negacionismo e a fraude. Aí veja a acusação. Olha o negacionismo. O caso da Fox News, obrigada a pagar quase 800 milhões de dólares por difamar uma empresa de urnas eletrônicas. Ah, meu Deus, como ousa falar das caixinhas dos votos. É um padrão, né, gente?
A direita radical descobriu que transformar paranoia em produto midiático rende cliques e votos, ainda que ao custo de envenenar a democracia ou justamente por isso. Assim, a imprensa se vê sitiada por fora e em grande medida corrompida por dentro, de um lado populistas que querem calá-la, de outros jornalistas que em nome de causas ou da audiência traíram seu compromisso com objetividade e rigor. O Estadão é ambos. A saída não está em nostalgia nem acomodação, mas em renovação. É preciso recobrar os valores fundamentais do ofício, a objetividade entendida como método disciplinado de verificação, imparcialidade como lealdade aos fatos e não partidos, integridade ética contra a tentação de se tornar trincheira política. Mais do que nunca, o jornalismo precisa de humildade para reconhecer erros, corrigi-los rapidamente e cultivar proximidade com o público sem se deixar capturar por ele. E encerra dizendo: no tempo de desinformação industrial, redes sociais viciadas em escândalos e pipipi, popopô, pode fabricar realidades falsas em segundos. O jornalismo profissional é um bem coletivo, mas precioso não menos. Só ele pode oferecer à democracia uma base factual comum, é o consórcio, sem a qual o debate público se dissolve em gritos inconciliáveis. É um trabalho árduo, mas indispensável, acender luzes onde o poder quer sombras, dar voz ao que o autoritarismo quer calar, separar a verdade da propaganda, oferecer verdades incômodas onde o público quer afagos. Sem imprensa livre, a democracia se atrofia. Sem democracia, a imprensa é asfixiada. Por isso, neste Dia Mundial do Jornalismo, o chamado é duplo. Que os governantes cessem seus ataques covardes contra os repórteres e que os jornalistas resgatem o sentido maior de sua profissão. Só assim a liberdade de todos poderá ser preservada. Não tem como levar a sério uma porcaria dessa, né? Mas você vê, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles são um problema. Eles sabem disso. Eles sabem que eles são um problema. Mas não querem resolver. Simplesmente eles não querem resolver. Eles não vão deixar o Estadão falar de abandonar o lado político. Assim, é de uma cara de pau sem tamanho. O veículo mais golpista da história nacional, que atuou politicamente já para derrubar o império, quer falar que agora vai... Não vai. Mas não vai de jeito nenhum. Pela madrugada. Ai, ai, viu? Eu fico por aqui. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desta semana. Pedi pra minha mãe, pedir pra uma pessoa já, né? Conseguir comprar um jornal, né? Nunca apareci, minha foto nunca apareceu no jornal. Guardar. Infelizmente meu avô não tá vivo, mas meu avô que lê muito jornal, falava: meu avô, tô aqui, ó, Folha de São Paulo. Já dá pra botar pro cachorro cagar em cima já, na minha cara. Piadas à parte, se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Lembra daquela coisa de compartilhar também, né? E eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!